Vamos ver agora, vamos ver a diferença entre o código G0, tá, e o código G1. No G1, conforme eu havia dito, o movimento ele tem que terminar ao mesmo tempo. Então é o seguinte, eu coloquei nesse bloco um movimento do eixo X de 40 mm, do eixo Y de 5 mm. O eixo 5 vai ter que dar 2.500 aqui, que a gente já tinha visto, porque são 2 voltas e meia, cada volta tem 1000 pulsos de resolução, 2.500. O X, 40 mm, são 20 voltas, 20 voltas vezes 1000, tá? Aqui vai ter que dar 20.000, 2.500 para 20.000. Estou usando o grupo 1, então o eixo Z não existe, em 0. Aqui eu vou determinar a velocidade. Estou determinando aqui que são 20 milímetros ou 20 unidades por segundo, certo? Que é para não ficar muito rápido, para a gente poder verificar. E aqui a aceleração. Vocês notaram, ó, eles terminaram ao mesmo tempo, apesar da grande diferença. Um percorreu 20.000 pulsos, o outro percorreu 2.500. Se a gente quiser ver de novo, vou voltar agora pelo G0. Você vai ver que esse aqui vai acabar muito antes desse. Esse daqui acabou e esse aqui ainda continua girando. No G0 a velocidade a gente não tem controle. Aqui ó, não tem controle de velocidade, então a gente não consegue fazer o movimento ser mais lento. Mas aqui, só para ficar claro, acabam ao mesmo tempo. Deixa eu desligar um pouquinho para poder falar aqui. Meu barulho fica aqui infernizando. Agora a gente viu o G0 e viu o G1. Vamos pular o G2 e o G3, tá? Que é a interpolação circular, que é um pouco mais lento pra gente falar. Vamos falar aqui do G90 e o G91. O G90 e o G91 eles vão determinar se a coordenada é absoluta ou se a coordenada é relativa. O que quer dizer isso? A gente já viu em outros vídeos, mas vamos ver de novo. G90. O que acontece aqui? Estou fazendo aqui, conforme o manual. Esse manual aqui é o help, tá, do Canopy Builder, tá? Aqui, ó. Acho que eu já falei dele, mas tá bem aqui, ó. Se abrir aqui vai abrir um monte de help. Cada um que você abre é mais um que aparece. Esse é um help bem completo, tá? Porque ele tem exemplo de aplicação. Praticamente é o manual que está aqui dentro. O manual é um pouco mais atualizado do que o help, mas dá pra gente acompanhar bem. Tá falando mesmo? Até esqueci. Aqui. Então, aqui ó, na coordenada absoluta eu estou pedindo para fazer um movimento de X para a posição 6.000, Y para a posição 6.000. E estou partindo na posição 3.000, ponto de partida e ponto de chegada. Então ele vai fazer esse deslocamento, coordenada absoluta. E se eu repetir esse movimento e ele já estiver posicionado, ele nem se mexe. Já no G91, que é o relativo, a coisa bem diferente. Então, o mesmo comando X6000, Y6000, G91 ativo. Se eu estou partindo do P1 do movimento da posição 3000, quando eu executo agora o comando, tá, é o G0 mesmo, ele vai mover 6.000 unidades. Vai parar na posição 9.000, não na posição 6.000. E se eu repetir esse comando, ele vai novamente, a partir daqui, vai executar mais 6.000 unidades. Ou seja, ele não tem nenhuma referência com o ponto zero, o ponto de home, tá, que é a referência do eixo XY. Tá.
Isso é muito importante dependendo do que a gente está fazendo. Vou voltar lá. Como funciona aqui então essas instruções? Em default ele já vem em coordenada absoluta, tá? Já é padrão nele, certo? Quando o bloco é esse daqui, eu tenho que definir aqui um ID, aqui é uma unidade normal, tá? 16 bits, aqui também, tá? Aqui é só o código. Quando eu coloco esse em verdadeiro, ele vai dizer que está ativo, porque na lógica eu posso usar isso para alguma coisa. Digamos que eu quero saber se eu estou trabalhando em coordenada absoluta ou relativa. Eu geraria no meu programa, no meu CLP, duas referências de memória para mim saber em que maneira eu estou trabalhando. Depois nós vamos fazer uma associação entre o Canopy Builder e o SPSoft, mas primeiro a gente vai falar aqui das instruções uma a uma, pelo menos das principais que são relativas ao comando, ao controle de movimento. Então aqui se eu determinar, ele já vem pré-determinado como coordenada absoluta. Se eu deixar essa memória ativa, ele vai assumir, tá, que a minha coordenada agora é relativa. Mas a partir do momento que eu fiz isso, mesmo que eu derrube esse sinal, eu vou ter que subir de novo aqui a memória referente à coordenada absoluta para que o sistema reassuma isso. Eu vou fazer um posicionamento usando o código G0 mesmo, numa posição pré-definida de 2 mm no grupo 1. Aí primeiro eu vou fazer como absoluto, depois como relativo. A gente vai ver que quando tiver como absoluto, eu vou executar esse comando, ele vai parar lá no servo marcando 1000 e 1000, e se eu executar de novo, ele não sai dessa posição. A partir do momento que eu mudo para relativo, toda vez que eu executar, ele vai sobrepor o posicionamento. Diminuir de novo. Sempre que a gente estiver trabalhando, a primeira coisa é habilitar o servo on. Eu vou voltar para 0, mas se eu quisesse podia dar a coordenada daqui mesmo, tá? Já tá aqui no jeito. Sempre lembrando que eu estou usando o grupo 1 e o grupo 1 é o grupo que está ativo. Poderia deixar os 3 ativos direto, tá? Poderia criar quantos grupos eu quisesse e deixar todos ativos, porque o que vai importar é qual eu selecionei. Agora aqui vou selecionar a coordenada absoluta e vou fazer um movimento aqui com G0 mesmo. O G0 ele vai deslocar 1000 pulsos no eixo X e 1000 no eixo Y. 1000 e 1000. Terminou, concluiu, está verdadeiro, off. Vou executar de novo. Não sai do lugar. Por quê? Porque ele diz que esse posicionamento já está presente. Colocar no relativo. Veja bem, tá? Houve um erro aqui que eu não havia notado. Por que estava dando erro aqui, mas ele executou a função? Porque o modo absoluto ele é default. Mas para que eu determinasse que maneira, que forma eu estou trabalhando, eu teria que definir o grupo aqui. Então aqui a gente está trabalhando no grupo 1. Definir o grupo 1. Agora ele dá verdadeiro. Ele só não deu erro aqui porque em default, se eu não disser nada, assim que eu inicializo o sistema, ele vai assumir que eu estou trabalhando em coordenada absoluta, que eu não havia notado. Agora aqui é a mesma coisa. Grupo 1.
já estou trabalhando e coordenando a relativa. Vou executar a mesma função. Essa daqui, quem a gente executou, ele não saía do lugar, certo? Agora, 2, 3, 4. Quantas vezes eu executar, ele vai somando. Vamos ver a diferença agora. Voltei para relativo, vou executar. Ele, em vez de somar mais 1000 aqui, ele vai voltar para a posição de 1000. Ponto 1, que é a diferença normal, está dentro da margem do cerco. Ou seja, a partir de agora, ele está trabalhando com coordenada absoluta. Não adianta eu ficar dando instrução, porque ele não vai fazer nada além disso. Essa variação aqui é normal, porque você está acionando o servo e ele está trabalhando dentro da faixa de tolerância. Mas para você ter ideia, esses dois pontos aqui nem deslocam o eixo, não sai nem do lugar, nem inicia movimento. Okay. E agora nós vamos falar de qual? Então o que a gente viu? O G0, o G90 e o G91, coordenada absoluta e relativa, e o G1 que é a interpolação. Uma coisa que eu esqueci de falar é o seguinte. Aqui eu determinei a velocidade máxima em 150 unidades por segundo. Significa o quê? Significa que eu por segundo eu vou deslocar 150 milímetros, que são 75 voltas, porque eu passo a 2 que dá 150 dividido por 2, 150 dividido por 2. É bom a gente saber essas coisas, tá? Porque senão depois, quando você tem um problema no servo, a gente tem que saber onde mexer. Às vezes ele sai muito bruto, então você tem que mexer nas curvas, ou então você mexe na aceleração, desaceleração, ou mesmo na velocidade. Vezes 60. Ele vai trabalhar no limite de 4.500 RPM. Tá até alto, tá? No outro exemplo que eu fiz, eu coloquei menos. 4.500. Quando eu vim trabalhar aqui nesse daqui, eu já reduzi a velocidade, aqui dá 1.500 RPM, porque senão na hora que o servo inicia o movimento, às vezes ele vibra. Então agora a gente vai falar então sobre o G2. Interpolação circular, no sentido horário e no sentido anti-horário. Mas primeiro a gente vai ter que ver algumas coisas.